Música é conexão. E com a líder no 5G, ela faz feat com infinitas possibilidades. Faz a gente compartilhar todos os momentos. Conecta todo mundo ao mesmo tempo. E cria experiências únicas. Com 5G da TIM, a música não para. TIM, imagine as possibilidades. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Primeira palestra pela manhã, sempre é mais difícil chegar, somente de uma noite de comemorações. Então, agradeço a presença de todos, agradeço ao convite da BDF, na presença do professor Heleno, do professor Gustavo, do meu amigo André Oliveira. Muito honrado de estar aqui presidindo esse painel, falar sobre telecomunicações e com tão ilustres palestrantes, conhecedores do assunto. Sou suspeito para falar de todos, né? Amigos, acima de serem profissionais. Muito honrado de estar aqui. Estou com a tarefa de tentar resumir o currículo de todos. Daria para falar a palestra inteira aqui, o currículo de todo mundo, então vou ser breve. A ideia é que a gente hoje faça um painel muito dinâmico. A gente vai falar da exposição de temas específicos de cada um, que elegemos aqui como os mais pulsantes no momento para telecomunicações. E depois a gente abre para um bate-papo nosso, para uma troca de ideias sobre as questões correlatas e, obviamente, para perguntas do público. Vamos começar pela doutora Fernanda Parisi, doutora pela PUC São Paulo, diretora da BDF, sócia da Drummond Parisi Advogados. Vai dar uma perspectiva geral para a gente. Depois vamos com o doutor André Moreira, remoto, vai estar conosco. Doutor André Moreira, professor de Direito Tributário da UFMG, docente de Direito Tributário pela USP, advogado em São Paulo e Minas. Passamos depois ao doutor João Rafael Gandara, advogado, professor da FGV e da PUC Rio, diretor da BDF, sócio de Pinheiro Neto Advogados, professor dos cursos de pós-graduação em Direito Tributário na FGV e PUC, membro da Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB Rio. Doutora Cristiane, mestre pela PUC São Paulo e advogada, gestão de contencioso tributário de grandes empresas. E, por fim, não menos importante, obviamente, doutor Marcos Catão, presidente da IFA-Latam, do Congresso da IFA-Latam, sócio de Gaia Silva Gaia de Advogados, diretor da BDF. A maioria não precisaria dessas apresentações, mas a gente faz por formalidade. Então, imediatamente passo a palavra à doutora Fernanda para iniciar nossos trabalhos. Vamos fazer o teste. A altura me favorece aqui, né, gente? Bom dia a todos. Muito obrigada por terem acordado cedo, né, depois de tantas comemorações, estarem aqui com a gente. Para mim, eu nem preciso falar da alegria que é estar aqui com vocês, iniciar os trabalhos, né, do nosso último dia de congresso. A BDF é minha casa. Quem me conhece um pouquinho sabe o quanto eu sou apaixonada por essa instituição e o quanto eu me sinto privilegiada de fazer parte. E estar aqui hoje entre amigos da BDF, o André, o Catão, o João, enfim, o Gustavo, que se tornou um recente amigo, né, me ajudou muito aqui na pesquisa do tema que eu vou falar. E estou com amigos queridíssimos, Paulinha Bonano, Fabi Zottini, Carla Ramada, Rodrigo, Antônio, Rodrigo, meu aluno aqui, né? Ele veio cedinho, porque eu falei, olha, se não vier cedinho, a nota não vai ser boa esse semestre. Então, eu me sinto muito em casa, muito à vontade, e para também não ficar gastando muitos minutos na introdução, que é um erro que a gente, sem querer, às vezes comete, vamos falar rapidamente. O meu tema é um tema mais introdutório, e eu busco trazer uma perspectiva jurídica, mas uma perspectiva um pouco mais ampla e também dessa visão um pouco mais econômica que a gente tem que entender do direito e do tributário, e trago uma linha do tempo. Influenciada pela onda da Barbie, eu escolhi a cor rosa aqui,
né? E o azul, que é a minha cor preferida, apesar de ser mulher. E eu trago uma linha do tempo. Então, nesses últimos 20, 23 anos, o que a gente viveu de grandes transformações? Né? A gente tem aqui... Espera aí que eu passei o slide. Ah, tá certo. A gente tem o quê? Em 1994, o início do uso da internet pelos particulares, que veio daquela tecnologia de guerra, ARPANET, etc. Em 97, a gente tem um marco muito importante para as telecomunicações, o governo Fernando Henrique, o plano de universalização, né, das telecomunicações para chegarem mais longe. A gente tem aí privatização das empresas. Não sei se é da época de todos aqui, mas arrisco dizer que nós que estamos no painel, a gente tinha aqueles telefones fixos, né? A gente, quando era criança, ainda podia dar trote, porque as pessoas não tinham bina. Né? As pessoas davam linhas telefônicas em garantia, execução fiscal. Então, as coisas mudaram muito. E a gente começa a ter uma grande parte de regulação com a criação da Anatel, que foi o estágio mais feliz da minha vida, na Anatel de São Paulo, gostava muito. E a gente começa a ter alguns países que até hoje são grandes referências de tecnologia, como Israel. Começa a voz por internet, a VoIP, os serviços. Em 2000 começa o crescimento, a gente abandona aquela internet de escada, né, que parecia que ia descer um extraterrestre ali com aquele som esquisito que fazia. E a gente começa a ter o BlackBerry. Na época, o BlackBerry era objeto de desejo, tá, gente? Não era o iPhone ainda. E a gente começa a ter a troca de comunicação por e-mail. Então, a gente sai do serviço móvel pessoal, do serviço telefonia fixa comutada, cabo de cobre. Isso tudo é tão antigo que parece que foi em outra encarnação. Mas nós vivemos isso. Um grande marco da tecnologia é a geolocalização, tá? Que é super importante. Surge o Skype. Em 2007, o primeiro iPhone, não sei se vocês viram, foi leiloado por milhões, aí, né? O iPhone de 2007, e a gente começa a ter uma diversificação de conteúdos, né? E a gente começa a ter o quê? A multimídia, tráfego de imagens e sons, e a gente começa a ter uma migração muito grande da radiodifusão para esses serviços. Hoje a gente tem o SCM, que é o Serviço de Comunicação Multimídia. E um grande avanço também acontece aqui, tá? Com a diversificação das telas. Então, você começa a ter os smartphones, outras ferramentas e utilidades que a gente não tinha. Então, eu brinco que hoje, se aqui no Brasil a gente tivesse vulcão, acontecesse o que aconteceu em Pompeia, ia parar todo mundo assim, as estátuas, o celular, o smartphone, essa troca, essa interação, né, essa nova sociedade conectada, virou o celular uma extensão do corpo humano, né? A gente tem a mão e o celular. Mas, brincadeiras à parte, enquanto acontecia tudo isso, pelo olhar da Telecom, por outro recorte da internet, a gente tem... Deixa eu ir controlando o tempo aqui, né? Um outro acontecimento. A gente começa a ter... Aqui são as 4 fases iniciais da internet, né? Então, a gente tem o primeiro backbone no governo, com browser. Lembra, gente, do Internet Explorer? Surgem alguns conceitos de navegação, sites, KD, de busca, etc. A discussão do provedor de acesso, se ele é serviço de comunicação ou serviço de valor adicionado. A gente passa no tributário uma fase de jurisprudência, de classificação de SVAs e serviços de telecom, que até hoje muitas pessoas estudam isso e classificam. Ah, Rafa está aqui, veja. Classificam o SVA, as OTTs como SVAs. Né? E a gente vai passando, então, as fases aqui da internet, vão crescendo as estruturas, backbones, a banda larga. E aí a gente tem, já nessa terceira fase, tá? A partir mais ou menos de 2000, com a banda larga, uma explosão das redes sociais e dos apps. O brasileiro gosta muito de rede social, então nós temos isso como uma grande ferramenta de comunicação e criam-se as comunidades virtuais e globais. Então, o conceito de globalização ele transcende, ele tem um grande aumento nessa fase por causa dessas conexões. E aí a gente teve o Orkut, né? E depois o Facebook desbancou completamente. Aqui a questão do streaming, né? Que é uma super tecnologia, tem uma série muito didática na Netflix da história do Spotify, que é bem interessante, mostra muito o desenvolvimento dessa tecnologia, né, a qualidade, a rapidez do
do streaming. E a gente tem aí também um outro marco importante, que são a computação cloud, né, as nuvens e o armazenamento de dados. E aí a gente tem também no direito, na parte também regulatória, de desenvolvimento da IAS, da PaaS, né, plataformas, service, enfim, até chegar no SAS, ou serviços como um serviço, né, o software como um serviço, e a gente tem toda essa evolução, então, tecnológica, regulatória, e a gente chega, então, nesse... Eu trago aqui essa doutrina do Bernardo Felipe, que é muito interessante, que ele fala que a internet deixa de ser algo externo. Vou acessar a internet para fazer uma pesquisa. Hoje a internet está em tudo, né? Então, é muito interessante que ele fala que deixa de ser uma rede que acessamos e passou a ser uma rede que nos envolve efetivamente. E aí, feito esse contexto, o que a gente tem? A internet e essa tecnologia tomando conta de tudo. A gente tem aí a Alexa, a gente tem hoje a internet das coisas, né? A geladeira tem internet, de casa eu já acendo a luz, esqueci o cachorro no escuro, pelo celular você vai lá, já acende a luz e as coisas vão mudando muito. E o marco da Covid, que mudou radicalmente as relações, como nós nos relacionamos hoje, e uma mudança estrutural e dinâmica das interações e mais desenvolvimento das OTTs, que são... O que é uma OTT? Né? É uma tecnologia que se utiliza de outras tecnologias, em camadas. Né? Então, todos esses aplicativos que nós usamos no dia a dia, como WhatsApp, Uber e etc., eles são OTTs. Né? São essas tecnologias over the top, que estão em cima de outras tecnologias. E a gente fala hoje que a gente vive uma revolução tecnológica, né? Depois do grande marco que a energia elétrica propulsionou, a revolução industrial, a internet revolucionou, traz aí o lastro para a revolução tecnológica. E ontem a Bruna falou interessante no painel do ESG, né, que a gente vai ter uma revolução aí também com carbono, com ESG, e são tudo convergindo. Então, hoje a gente tem uma comunidade sociotécnica globalizada. E aí a pergunta, que é o tema principal, como é que ficam as telecoms e como é que essas linhas azuis e rosas se convergem e conseguem ter um crescimento econômico estruturado e manter a sua posição. Então, aqui, num breve quadro comparativo, o que nós temos? As telecoms têm o ônus de ter uma infraestrutura caríssima. A gente não tem ideia, né? O Gustavo tem ideia, tá, gente? Mas eu não tenho essa mesma percepção, mas são milhões e milhões, e fibra ótica e toda a estrutura. São estruturas que são mais difíceis de modernizar, né? A gente não tem a rapidez, né? Até aquela coisa dinâmica, fluida da informática, que, inclusive, os ativos de informática, as tecnologias, se tornam obsoletos muito rápido. Não dá para você dizer, olha, eu vou investir 15 milhões aqui numa estrutura que daqui a 5 anos ela não vai estar... Não, ela tem que estar no auge ainda em 5 anos, né? Porque tem que ter uma correlação entre o investimento financeiro e o tempo de duração e de utilização e retorno do investimento para as telecoms. E aí a gente tem, então, essa dificuldade aí de modernizar, a demora na recuperação do investimento, então, mesmo que você faça depreciações, utilize todos os recursos para otimizar, gerar eficiência, nós temos aí solidez de ativos, uma regulação e uma fiscalização muito grandes, né? Vejam, mal comparando aí as OTTs das BETs, até escrevi na coluna da BDF recentemente, muitos investimentos estrangeiros usam toda a rede aqui, quer dizer, está muito confortável para eles, né? Enquanto as teles estão tendo Anatel, taxa de fiscalização, FUST, Funtel, Fistel, já nem sei mais qual que está, em que alíquota que está, porque isso é tão antigo, né, gente? E, então, a gente tem todas essas questões. Começa a ficar muito desequilibrado, né? E aí a gente tem o quê também? Os usos da telecomunicação em acentuado declínio. Não sei quem tem telefone fixo em casa. Eu já não tenho há muito tempo, né? A gente compra o combo. Não, mas leva o telefone, sai mais barato o combo, estão empurrando o telefone fixo para a gente. Por que isso se justifica? Alguém faz ligação, hoje em dia,
pelo celular normal, só quando o WhatsApp está ruim a internet, né? E a gente ainda fala, vou te ligar do normal. Vejam que interessante. O normal já não é mais normal há muito tempo, essa mudança de paradigmas, né? Então, o que acontece? Os serviços vão sendo cada vez menos utilizados na sua forma tradicional. A própria TV a cabo, que eu nunca concordei, tá? O André deve estar assistindo a gente. Aliás, gente, o André, melhor livro de tributação das telecoms, ele é referência, o André Mendes Moreira. Queria que estivesse aqui, meu amigo. Mataram as saudades, mas, enfim, tá, 3 minutos. Corre, Fernandinha, vamos lá. Então, o que acontece? Eu até perdi o meu fio da meada. Esses 3 minutos foram muito ameaçadores, gente. Socorro! Assustou aqui. Mas o que eu estava falando? Falei do André. Oi? Do fixo, ninguém quer mais. E aí tem o garotinho aqui, mas será o fim das telecomunicações, gente? Porque ninguém usa mais esses serviços tradicionais. O que vai acontecer? E, por outro lado, a gente tem as Big Techs, que usam toda a infraestrutura da telecom, se modernizam rapidamente, fiz o investimento, fiz um aplicativo, não deu certo, não teve o retorno, next, já muda para o próximo. É tudo muito dinâmico, muito mais fácil, né? Não tem essas questões aí, os ativos também são mais fluidos. Os serviços estão em ascensão contínua, e a carga tributária é muito menor e tem os benefícios da tecnologia. Ah, Fernanda, vai mudar com a reforma? Vai, mas a gente ainda tem, pelo menos, se tudo for mantido como está previsto, 4 anos pela frente. O Rio de Janeiro fez um hub muito interessante, tá, no Porto Maravilha, e trazer startups e empresas. Então, existe um movimento muito grande. O próprio prefeito se pronunciou, né, no Rio Innovation, falando que queria que o Rio tem essa... O Rio é maravilhoso, né, gente? Eu sou uma paulioca aqui. Então, a gente tem essa coisa de trazer os nômades digitais, que as pessoas venham morar aqui e se tornar uma referência, como Florianópolis tem sido, Salvador também tem feito um grande investimento nesse sentido. E a gente tem algumas particularidades, eu não quis trazer aqui os detalhes, tá, da tributação de uma e outra, mas a gente tem o ICMS hoje, né, que é infinitamente maior que o ISS, e isso já dá um peso, uma disparidade muito grande entre a tributação das telecoms e das Big Techs. E aí a gente tem, será que isso vai ser resolvido quando a gente junta os 2 impostos e cria o IBS? Será que isso é suficiente para solucionar esses aspectos, né, essa distorção? E aí eu gosto muito da Fênix, e a Fênix ela traz essa imagem de força, né, e ela renasce das cinzas. Todos nós somos fênix, porque, como já diria Raul, nós somos metamorfoses, né? Como quem não se movimenta, não muda, acaba morrendo. E a gente tem aspecto disso em termos jurídicos e econômicos, de empresas, o caso Kodak, que estava acomodada com as fotos de rolo, não acreditava na fotografia digital, faliu. Blockbuster não acreditava na Netflix, faliu. Por que eu estou falando isso para vocês? Vejo as telecoms com uma postura diferente. Por quê? Hoje as telecoms estão se inovando, estão deixando a fênix que existe dentro delas transcender, né, vir à tona, estão investindo em tecnologia com os Open Gateways, né, que estão investindo, inclusive, em segurança de... Agora a placa já não me machucou mais, gente, mas eu já estou encerrando. Então, a gente tem para você ter a utilização das redes, todas juntas, né, ou os que estão ali fazendo intermediação separadamente, mas isso traz muito mais força. É algo que está para se tornar uma realidade, o Gustavo pode complementar depois, em 2023 ainda, então isso vai trazer muito mais segurança em termos de troca de dados, números de telefone, utilização da rede, essa parte de interconexão. A gente vai ter o quê? Venda de performance 5G, então são novos modelos de negócios, diminuição do zero ratings, porque hoje os nossos pacotes de dados não são consumidos para uso, por exemplo, de WhatsApp, que é uma estratégia mais comercial e mais, obviamente, de precificação, de estratégia que pode mudar com maior rapidez e fluidez, isso olhando para dentro. E olhando para fora, eu vejo as teles hoje muito mais engajadas, tá? E também fazendo outras atividades. Então, diferentemente da Blockbuster ou da Kodak, elas estão antenadas,
né? E a gente vê aí intermediação de negócios, então você, por uma plataforma, você assina, por exemplo, outros canais, Disney, Amazon, etc. Então, você tem toda essa troca. A gente tem as joint ventures para trazer novidades. Então, recentemente, a TIM está trazendo, também não estou falando isso para puxar o saco do Gustavo, tá, gente? É que eu leio todos os informativos de telecom e informática, porque é um assunto que eu gosto, e sempre tem notícia de novidade da TIM. Então, e agora está trazendo a telemedicina, né, uma joint venture, até os clientes podem ter consultas, que é muito importante no Brasil. Porque se uma minoria privilegiada tem esse acesso à saúde, né, um seguro particular e tudo, a gente tem uma escassez muito grande para as pessoas. Então, é um nicho, eu achei super interessante. E, então, estão se renovando. Né? Então, não vejo o fim das telecoms, eu vejo a transformação das telecoms e um engajamento maior em novos negócios. Então, olhando para dentro, há um movimento, olhando para fora, também há um movimento. No exterior, a gente tem uma perspectiva muito grande de movimentos para ter um fair share, tá? Que seria uma forma de distribuir esse ônus que hoje fica integralmente no colo das telecoms, para que eles possam remunerar de uma forma mais justa, né, a utilização das redes e das infraestruturas, e a gente tem que ter uma simetria regulatória, né, porque senão fica muito injusto. E eu falo em termos gerais, em termos tributários. Então, de novo, pegando o exemplo aí de Big Tech, das OTTs, das bets, das apostas, até então era uma maravilha, né? Você investir em bet não tinha imposto de renda, não tinha nada, enquanto que todos os outros tinham. Então, você começa a trazer um pouco de luz, né, uma percepção para essas diferenças, e tudo isso gera o quê? O que isso tudo tem a ver com o tributário? Tudo, né, gente? Inclusive em termos de isonomia regulatória e isonomia tributária, porque não são coisas completamente desconexas, são coisas que caminham juntas, não existem as OTTs, o streaming, até a inteligência artificial e tudo, se não tiver a rede das telecoms. Então, a gente precisa ter essa sinergia na prática. Peço desculpas que eu estourei meu tempo, mas eu não resisti aqui começar essa manhã nesse formato mais bate-papo. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Fernanda, pelo overview. Eu acho que a vontade de comentar, a gente poderia ficar aqui falando muito tempo, né? Mas acho que 2 pontos, me permitem, eu gostaria de destacar. Primeiro, a essencialidade do serviço de telecom. Acho que isso você tocou bem no período Covid, é um período que todos queremos esquecer, mas acho que é um período que reafirmou muito a essencialidade do serviço e que, inclusive, direcionou bastante a uma série de decisões que vieram, que já eram pleiteadas sobre o reconhecimento dessa essencialidade. E não vou entrar aqui neste momento para falar sobre reforma tributária, porque daria um outro painel, mas a nossa grande esperança é que o setor de telecom, reconhecidamente essencial e, acima de tudo, estruturante para tantos outros negócios, que ele tenha a sua devida atenção e a sua análise bem feita, né? Estamos agora contando com o Senado Federal para isso, para fazer os devidos ajustes na reforma. Em relação a essa evolução, acho que o grande ponto que a gente discute agora é o 5G. É a grande novidade, que já não é novidade, mas que estamos muito longe de saber toda a potencialidade do 5G para o negócio. Existe uma analogia que a gente faz do começo da década de 90, quando a gente falava de www, que não sabíamos exatamente o que queríamos fazer para aquilo. Para que serve? É só para fazer comércio eletrônico? Vão ter meia dúzia de lojas amparadas no www? Hoje a gente não vive sem isso de alguma maneira. Então, até hoje, o que está em voga com o 5G como evolução, acho que ainda é a ponta do iceberg sobre
quantidade de negócios que ainda estão por vir e que a gente não tem a menor ideia do que são. E aí vem a evolução das empresas de telecomunicação fazendo parcerias, essa discussão entre a utilização das redes pelas OTTs, né, tá longe de ser uma inimizade, muito pelo contrário. O que se busca agora é efetivamente a parceria, a funcionalidade é o que o cliente busca. Hoje o telecom ele tem quase que uma função meio, muito mais do que uma função fim, como já foi no passado, onde a gente queria falar só e ponto final. Então, acho que tem muita coisa por vir, muita coisa por descobrir, e aí a gente vai ter que ter, e esperamos que tenhamos, a tributação como um impulsionador e, no mínimo, acompanhando essa evolução, para que a gente não crie também algum factoide de tributação sobre um novo negócio, uma realidade que, na verdade, não se aplique. Muito obrigado. Agora, próximo, vamos falar com o nosso amigo André Mendes Moreira. A doutora Fernanda falou do livro do André. Eu tenho dificuldades, porque nunca tem, porque é tão concorrido, e a cada novo colaborador que a gente tem na empresa é obrigatória a leitura, é quase como uma application para poder entrar na companhia, no nosso tributário, fazer um bate-papo sobre o livro do André, e se não tiver sucesso ali, nem entra, porque se não souber o que está escrito ali, não funciona. Meu amigo André, gostaríamos muito de tê-lo aqui, mas muito felizes também de tê-lo virtualmente. Passo a palavra a ti. Muito obrigado, Gustavo. Primeiramente, bom dia a todas e todos. É para mim uma elevada satisfação fazer-me presente em mais este congresso da ABDF. Faço excepcionalmente por meio virtual, por força de compromissos acadêmicos impostergáveis. Quero cumprimentar toda a mesa, reiterando os cumprimentos ao Dr. Gustavo Batista Alves, meu dileto amigo, aos meus colegas de mesa, doutora Cristiane Krukowski, doutor João Rafael Gândara, doutor Marcos Capitão, e parabenizando também a doutora Fernanda Parisi por sua preleção. Quero também registrar meus agradecimentos ao presidente da BDF, Heleno Torres, ao Gustavo Brigagão, e também à Daniele Brigagão, que tem se dedicado diuturnamente a transformar e melhorar cada vez mais a BDF. Dito isso, o tema que me foi atribuído é a incidência ou não de ICMS sobre descontos incondicionais relacionados à prestação do serviço de telecomunicações. Em breve síntese, quando se vai à loja de determinada operadora, física ou virtual, pouco importa, se adquire um plano de serviço, com fidelização por 12 meses, e por haver compromisso com a fidelização, obtém-se um abatimento no preço ou um desconto no aparelho celular, há um desconto, né, como já dito, é tautológico, que os fiscos buscam caracterizar como condicionado para fins de cobrar o ICMS, e as operadoras entendem, a meu ver com razão, que é incondicionado, razão pela qual não incide o ICMS. Eu vou dividir a minha exposição em 3 partes. Na primeira parte, eu vou tentar, de uma forma, creio eu, inovadora, mostrar a origem do problema. Por que estamos discutindo esse tema e por que ele é muito mais amplo do que parece, abarcando não apenas operadoras de telefonia, mas abarcando praticamente tudo que envolve a nova economia. Qual é o problema? Segundo lugar, como a jurisprudência aborda a realidade pretérita? E, em terceiro lugar, se é possível
trazer a abordagem da jurisprudência já existente para a realidade pretérita ao mundo de hoje. E com isso, pretendo concluir dentro do tempo que me foi gentilmente atribuído. Primeiramente, qual é o problema e qual é a sua origem? O problema é singelo. Na Lei Candir, que veicula, como sabemos, as normas gerais do ICMS, está disposto que o ICMS não incidirá sobre descontos incondicionados. Ponto. Portanto, se em uma venda há concessão de desconto, há que se dar um passo adiante para averiguar se esse desconto é incondicionado. Se for incondicionado, não incide ICMS, se for condicionado, incide. É isso que dispõe a Lei Candir. Sobre esse tema, algumas considerações, como, por exemplo, violação à capacidade contributiva pela tributação de descontos, ainda que condicionados, poderiam ser tecidas, mas este não é o foro para tanto, nem há tempo hábil para isso. Mas gostaria de trazer aqui este ponto, que é a capacidade contributiva, é o norte, é todo o fio condutor do sistema jurídico tributário brasileiro e expressamente em matéria de impostos. Portanto, onde não há capacidade contributiva, não pode haver tributação, independentemente do que diga o legislador complementar. Mas fiquemos com a seguinte definição. Se o desconto é incondicionado, não há tributação. Se o desconto é condicionado, há tributação. Pois bem, dito isso, é preciso então entender qual é a razão da divergência. Os termos jurídicos não são usualmente indeterminados. Geralmente são termos claros, precisos, específicos. Por exemplo, quando há doação inter vivos de bem imóvel, há toda uma definição na Constituição para dizer que aquela doação inter vivos de bem imóvel não se sujeita ao imposto municipal sobre transmissão de bens imóveis, mas sim ao imposto estadual sobre doações, porque está especificado na Constituição. Agora, há uma variada gama de enunciados jurídicos que padecem de problemas inerentes à linguagem. Porque direito é linguagem. Direito nada mais é do que linguagem. Linguagem, obviamente, posta de forma lógica, argumentativamente concatenada e exatamente por isso intersubjetivamente controlável. Do contrário, não viveríamos o chamado solipsismo tão criticado nos dias de hoje. Quais são os principais defeitos da linguagem, especialmente a linguagem jurídica? Primeiro, vagueza. Um exemplo prático. São dedutíveis do imposto de renda as despesas usuais e necessárias. Em que pese haver alguma especificação das despesas dedutíveis, não são quaisquer, elas são especificadas como usuais e necessárias, sendo por isso operacionais, existem casos concretos em que há divergência sobre a dedutibilidade ou não de certas despesas. Exemplo, despesas com publicidade. Há uma extensa discussão que decorre de um único problema, da vagueza inerente aos termos utilizados pelo legislador para definir a despesa dedutível. E essa vagueza vai gerar dúvidas sobre a aplicação do termo a certos casos limite, como no imposto de renda, os gastos com publicidade em certas situações. Mas não é apenas a vagueza da qual padece a linguagem. Há ainda o problema da genericidade. Genericidade se dá quando um termo
é pouco especificado. Então, no caso da despesa, ela foi especificada como usual e necessária, mas não o suficiente para eliminar a sua vagueza, gerando com isso dúvida com relação à sua aplicação no caso concreto. Já com relação à genericidade, o termo não é especificado, de modo que ele está um passo atrás da vagueza. Ele não chega nem a ser vago, ele é genérico e, portanto, não se consegue identificar a prioristicamente qual seria exatamente o seu escopo de aplicação. Querem um exemplo de genericidade? Segurança jurídica. Quantos acórdãos do Supremo Tribunal invocam a segurança jurídica para decidir da forma A e, relativamente ao mesmo tema, outros acórdãos invocam a segurança jurídica para decidir da forma B? O problema da genericidade é falta de especificação, o que torna difícil o trabalho do intérprete. Esses são os dois problemas mais comuns no direito. Só que, analisando a questão dos descontos, parece-me que nós estamos diante de um terceiro problema. E não é a vagueza, necessariamente, poderia ser. Não é a genericidade, necessariamente, poderia ser. Mas é a ambiguidade. Por quê? A ambiguidade não é um problema usual no direito, porque do contexto geralmente dessume-se qual o sentido com o qual a palavra foi empregada. Outro dia, lendo um livro de lógica, minha filha tem 10 anos, perguntar, né, o que eu estava lendo. E eu tentei explicar a ela, né, que quando você tem a premissa maior, a premissa menor e a conclusão, você tem uma argumentação do tipo modus ponens, que, se estiver correta, ela, do ponto de vista lógico, é inatacável. Minha filha olhou para mim, franzindo a testa, com alguma preocupação do seu pai ter perdido de vez o juízo. Eu, então, resolvi exemplificar. Minha filha gosta muito da cantora Ariana Grande, né, que, aliás, é uma boa cantora. Então, disse a ela, pense comigo, vamos elaborar aqui 3 frases. Ariana Grande é uma estrela. Você concorda? Ela disse. Sim, papai. As estrelas estão no céu. Você concorda? Ela pensou. Sim, papai. Conclusão, pelo modus ponens. Ariana Grande está no céu. Eu, não, papai. Ariana Grande está viva. Falei, pois é. Aqui reside a ambiguidade. Por quê? Porque o mesmo termo, estrela, está sendo utilizado no processo argumentativo com sentidos diferentes. E essa utilização do mesmo termo no processo argumentativo com sentidos diferentes gera o que se denomina de equivocidade do texto. E por que eu estou dizendo isso? Porque, a meu ver, o problema dos descontos incondicionados é um problema de ambiguidade que gera equivocidade na compreensão do texto jurídico. E explico. Quando se fala em condição, existem 2 sentidos a priorísticos. O primeiro é o sentido usual, é o sentido leigo da palavra condição. Condição como requisito. Consigo falar no congresso da PDF, desde que seja online, com pesar, mas é uma condição que a realidade me impôs este ano. Mas será que juridicamente condição significa requisito? Não. Do ponto de vista jurídico, o conceito de condição há que ser buscado no Código Civil, que desde Clovis Bevilacqua, e inclusive no atual,
define condição como a sujeição de um negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Se não há sujeição de um negócio jurídico a um evento futuro e incerto, do ponto de vista jurídico do direito civil, não há condição. De modo que só há duas soluções possíveis para o dilema. Ou se adota o sentido coloquial de condição como requisito, que é o que as fazendas públicas estaduais têm feito para dizer que todo desconto é condicionado, ou se adota o sentido que já existia na legislação civil antes do advento da lei complementar do ICMS, continuou persistindo na legislação civil com a edição do Código de 2002 para dizer: condição é evento futuro e incerto. De modo que, não havendo evento futuro incerto, não se tem condição, se tem termo. E termo não é condição sob o prisma jurídico. E por que eu estou dizendo isso? Porque na economia atual, e não apenas nas telecomunicações, cada vez mais há a migração da compra imediata, para a qual existe jurisprudência pacífica, sobre a qual já tratarei, para a compra diferida ou para o aluguel. Trago um exemplo. Atualmente, quando se vai adquirir um automóvel, é possível assinar o automóvel. Você pode assiná-lo por 12 meses, por 24, 36 ou até 48 meses. Se você assina por 12 meses, você paga um valor X. Por 24, é o mesmo automóvel, mas o valor é um pouquinho menor, porque o seu compromisso de fidelização é maior. Por 36 é menor e por 48 é o menor valor de todos. As multas por quebra da fidelização são diferentes, conforme o contrato seja de 12, 24, 36 ou 48. Isso para ficar com um exemplo. Um outro exemplo. Existem clubes de assinatura, os mais diversos. Dr. Gustavo Batista, grande apreciador de vinhos, certamente deve assinar algum clube no modo premium. No modo premium, o desconto é maior, mas o compromisso que se exige em termos de dispêndio também é maior do que no modo Essentials. E esse é o nome, pois eu pesquisei. Então, o que eu quero dizer com isso é: quando se está diante de uma economia na qual os contratos não são mais imediatos, quando se está numa economia na qual o chamado pague 2 e leve 3 tem deixado de ser a regra, porque para esse é a jurisprudência é clara. Se você paga 2 e leva 3, não tem condição. Tem requisito, que é o sentido coloquial, mas não jurídico de condição. Se tem requisito, mas não condição no sentido jurídico, que é evento futuro incerto, então não pode haver incidência do ICMS sobre o terceiro item, que veio gratuitamente. Pagou-se 2, recebeu-se 3. Há um requisito, não uma condição do ponto de vista jurídico. Se assim o é, por qual razão há que se considerar que um contrato de 12 meses, seja para a locação de um automóvel, que em breve vai pagar imposto sobre bens e serviços, seja para aquisição de vinhos, que em breve vai pagar imposto sobre bens e serviços, saindo do ICMS substituição tributária, seja para aquisição de serviços de comunicação, no qual o usuário de antemão se compromete a comprar um valor mínimo de franquia de telecomunicações mensais e, em contrapartida, obtém um desconto fruível
seja no valor mensal, fruível seja para aquisição do celular. Por que tratar esses requisitos, previamente conhecidos no momento da contratação, como eventos futuros e incertos que podem ou não ocorrer, se eles não são? São requisitos. Não há que se tomar o sentido coloquial de condição e introjetá-lo no ordenamento jurídico para amplificar a base tributável, seja do ICMS, seja do ISS, seja do IPI, na medida em que o direito labora com o que está positivado. E o que está positivado é o sentido técnico. Existe uma definição estipulativa de condição, da qual o legislador tributário e, menos ainda, o intérprete, não podem se afastar. Dito isso, eu agradeço uma vez mais o honroso convite para aqui estar e devolvo a palavra ao nosso dileto presidente. Muito obrigado. Nós havíamos combinado aqui de fazer um rol de perguntas ou de dividir algumas perguntas. O André sumiu aqui, não sei se ele já sai. Mas um rol de perguntas, um bate-papo depois de cada apresentação. Mas o André não deixa esse espaço, né? Ele tem uma... Assim, plagiando ele, né, na metáfora que ele trouxe, da lógica, é aquela limpeza da voz, não da Ariana Grande, mas certamente da Marisa Monte. Eu vou ser mais nacionalista. E, por falar em estrela, eu diria que a precisão que ele coloca é a precisão do passe de uma estrela atual, que é o nosso querido Georgian de Arrascaeta. Então, não temos como... Não tenho perguntas para fazer, acho que, né, como sempre, a clareza da palestra do meu amigo André é absolutamente finalística e não me deixa nenhuma pergunta para fazer. Passo diretamente, então, a palavra ao meu amigo João Gandra, que, como ele está se dirigindo aqui para falar, que ele é um dos culpados, indiretamente, por estar aqui. Foi o pai dele que me contratou para começar na vida tributária. Então, ele é um dos culpados. Oi. Não preciso dizer que é uma família privilegiada sob o ponto de vista tributário, né? Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado, meu caro Gustavo. Uma alegria estar aqui novamente no Congresso da ABDF, nesse que não tenho dúvida de ser o maior e mais prestigiado congresso de direito tributário aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Falar num painel, né, com pessoas tão ilustres e também queridos amigos, para uma plateia tão seleta que, como bem disse a doutora Fernanda, acordou cedo para estar aqui ouvindo sobre telecomunicações. E não poderia ser maior a minha alegria de falar num tema de telecomunicações aqui com meu querido presidente, amigo Gustavo Alves, que só tem um único defeito, com relação, obviamente, à escolha futebolística dele, mas como estamos em um congresso de direito tributário, eu sou vascaíno, eu vou me limitar aqui a não falar de futebol, e sim, já ingressando diretamente no nosso tema, que é a interconexão, o roaming e os problemas que tem na tributação da receita de telecomunicações. Então, vamos ver se isso aqui está funcionando. Perfeito. Temos, então, duas situações muito específicas e é a tributação delas que nós vamos tratar hoje aqui, basicamente sob a luz do PIS e da COFINS. Na primeira situação, como os senhores sabem, o cliente da operadora A, que aqui está em azul por uma simples coincidência, Gustavo, tenta falar, não, ou consegue falar, melhor dizendo, para termos um serviço de comunicação, com o cliente da operadora B, que aqui também está em roxo, por uma coincidência, não é, Cristiano? Então, simplesmente cores escolhidas aleatoriamente aqui. E aí, nós temos o cliente da operadora A
para que ele consiga falar com o cliente da operadora B, é preciso que haja uma interconexão entre essas redes e esse sinal passe tanto pela rede da operadora A quanto pela rede da operadora B. Portanto, há necessidade da intervenção de duas redes para que seja possível a prestação do serviço de comunicação, assim entendido aquele serviço em que um intermediário leva uma mensagem, um dado, de uma pessoa para outra pessoa. E na situação de roaming, o que se tem é o cliente da operadora A está na área de cobertura da operadora B. Portanto, ele não pode acessar a rede da operadora B. Mas a operadora A, mas a rede da operadora A, ela, portanto, lhe presta o serviço e aí ela recebe, né, esse sinal e, eventualmente, transmite ao cliente da operadora B, o seu próprio cliente, e aí, com isso, consegue-se a telecomunicação. E o que existe, portanto, do ponto de vista econômico, e aqui está a nossa discussão jurídica, né, é que o cliente, ele paga para a operadora que ele contrata, que ele tem o plano. Então, por exemplo, o cliente da TIM paga o valor integral da conta para a TIM. E caberá, portanto, à TIM, né, que para aquela telecomunicação que nós vimos, né, ser necessário, ser possível usar a rede da outra operadora, né, repassar a essa outra operadora uma parte desse valor que o cliente dela pagou. Portanto, nesse meu exemplo, em que o cliente paga R$100, a TIM, por exemplo, fica com R$80 e R$20 são repassados para a operadora B. Então, do ponto de vista econômico, é isto que acontece. A questão é do ponto de vista jurídico, porque aqui é que existe a controvérsia entre o fisco e o contribuinte. Porque, no entender das operadoras de telefonia, com o que eu concordo, né, o que se tem é uma duplicidade, uma segregação, um rateio de receitas, para usar aqui uma expressão muito familiar, né, de um artigo que eu tive a honra de escrever com a minha querida sócia Luciana Rosa Nova Galhardo, que vai falar mais tarde, né, que é uma especialista, os senhores conhecem, em rateio de despesas, mas aqui tem, me parece, um fenômeno muito semelhante, que é um rateio de receitas, que é atribuir à operadora A, do ponto de vista jurídico, a receita que lhe cabe, e à operadora B, a receita que lhe cabe nessa transação. Portanto, juridicamente, né, teríamos essa operação com a receita segregada. Do ponto de vista jurídico, independentemente do que dizem os contadores, não estamos. Foi ontem, né, o painel de contabilidade, não vamos aqui, né, ingressar, embora, Gustavo, seja até por razões familiares, né, eu tenho extremo apreço pelos contadores e pela contabilidade. Mas o ponto aqui é jurídico. Só que o que diz o fisco? O fisco entende que o valor integral, aqueles R$100, devem ser tributados pelo PIS e pela COFINS como uma receita da operadora A. E que esse valor, né, esses R$20 que são repassados à operadora B, devem ser novamente, portanto, tributados na operadora B por integrar a sua receita. Então, esse é o tema, essa é a controvérsia, né? E, como tributarista que gosta muito do setor de tecnologia e de telecomunicações, eu fiz, né, a pergunta à maior autoridade em comunicação atual, o ChatGPT. Né? E o que disse, portanto, o ChatGPT sobre, né, as receitas de interconexão de redes? Então, eu perguntei, o PIS e a COFINS incidem sobre a receita de interconexão de redes? Né? E o ChatGPT trouxe duas coisas muito claras. A primeira, ele disse, sim, incide o PIS e a COFINS sobre as receitas de interconexão. Mas ele me disse também uma segunda coisa muito importante, que é uma consulte um especialista. Né? E aí, né, obviamente, que nós tributaristas, ainda mais tributaristas brasileiros, né, não desistimos nunca, eu não consultei o especialista, mas continuei conversando com o ChatGPT, né, curioso, e perguntei a ele, mas incide duplamente sobre a receita da empresa de telecomunicação? E aí ele me disse novamente duas coisas. Ele disse que sim, que em alguns casos a incidência de PIS e COFINS podem resultar uma duplicidade na tributação para as empresas de telecomunicações. Mas me disse que há nuances específicas e que era bom consultar um especialista. Então,
Então, eu não sei com que tipo de conteúdo vem se alimentando o ChatGPT, mas, pelo menos, me parece que ele está longe de substituir a nós, advogados tributaristas. Não é isso? Porque temos aqui o que me parece ser, né, um problema clássico, né, também de tributação indevida que se dá de forma absolutamente fora dos parâmetros constitucionais e legais. Primeiro, por quê? Porque a tributação, que deve, no caso do PIS e COFINS, né, cumulativo, como os senhores sabem, sobre as receitas decorrentes da prestação do serviço de telecomunicações. Este valor, esses R$20 que são repassados, isto integra a receita da prestação do serviço de comunicação, pelo menos a receita na operadora A, e me parece claramente que não. Porque como o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de definir, ao julgar o tema 69, a tese do século, né, o valor da receita é aquele valor positivo, aquele elemento positivo que se integra ao patrimônio em caráter definitivo. E, portanto, aqueles valores, ainda mais valores que são, por lei, necessariamente repassados a outras fontes, como é o caso do ICMS, né, no tema 69, e é aqui o caso da receita de interconexão de redes e roaming, porque, por imposição legal, né, deve haver essa interconexão e ela deve ser remunerada, portanto, não há uma simples contrato que depende da vontade das partes, mas sim uma imposição de lei para que essa receita seja segregada. Não me parece que isto possa ser qualificado juridicamente como receita, né, da operadora originária, que simplesmente recebe aquele valor, mas, por decorrência da lei, deve repassá-lo à outra operadora. E não me parece também que isso possa ser considerado, né, uma receita de comunicação de cada uma dessas operadoras. Porque, vejam, existe telecomunicação ou prestação de serviço de telecomunicação simplesmente com a utilização da infraestrutura da operadora A, no caso de interconexão, ou é necessária para a prestação do serviço que haja também, né, a intervenção da operadora B. E vejam que elas atuam em conjunto para a prestação do serviço. Não se trata de dois serviços de telecomunicação. Não se trata de receita e aquilo eu tive um custo, aquilo é uma despesa minha para que haja a prestação do serviço de comunicação. Não é isso. Há aqui uma coprestação do serviço de comunicação e, portanto, aí a necessidade de que se atribuam essas receitas conforme a participação de cada um neste rateio para essa única prestação do serviço. Sob pena de, nesse terceiro ponto, né, haver uma dupla tributação sobre o mesmo serviço. Porque quando se tributa os 100 e depois se tributa os 20, não é que está havendo cumulatividade. Também está havendo cumulatividade, é porque não há crédito, o PIS e COFINS é cumulativo. Mas há algo mais grave do que a cumulatividade. É que se está tributando duas vezes a mesma operação, a mesma prestação. Portanto, me parece, né, que, embora seja possível, do ponto de vista legal, a cumulatividade, ou pelo menos este não é um problema que nós devemos ter agora, o que não é possível de forma alguma no sistema tributário é bis in idem, é tributar-se duas vezes uma mesma prestação de serviço. E me parece que é isso que acontece nesse sentido. Como estamos na jurisprudência, e aqui eu vou me encaminhando já para o final da apresentação. Nós temos aqui um caso clássico de divergência, dissídio jurisprudencial muito, muito evidente. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, né, entende que é possível essa tributação, essa dupla tributação sobre a mesma receita, entendendo, né, a partir de conceitos, na minha visão, já ultrapassados, um precedente ultrapassado, né, porque foi citado como razão de decidir esse RESP 1.144.469, que tratava, né, da incidência de ICMS na base, da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, que foi superado pelo tema 69. Então, na minha visão,
com todo o respeito ao Superior Tribunal de Justiça, não me parece que haja distinguishing nenhum, porque eram rigorosamente o precedente tratava do mesmo assunto, né? Se entendeu que, bom, como o ICMS, ainda repassado a um terceiro, deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, logo, a receita de interconexão, mesmo que repassada a um terceiro, deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. E, mais recentemente, felizmente, tivemos aqui um precedente da lavra da ministra Regina Helena, que estará aqui hoje nos dando, né, o prazer da sua presença no encerramento do nosso Congresso. E o que disse a ministra Regina Helena, na linha do precedente do tema 69 do Supremo Tribunal Federal. Ela entende que a interconexão, por ter este repasse, por ser uma obrigação legal, não pode ser caracterizada como receita da operadora que simplesmente recebe aquele valor fisicamente, mas já com um carimbo, porque aquele valor deve necessariamente fluir para a operadora de destino. Portanto, né, temos claramente esse dissídio jurisprudencial entre a segunda turma e a primeira turma. O caso deve ser levado à sessão, temos todos do setor trabalhado muito para isso, né, e eu lembro que isso já aconteceu outras vezes, né, no Superior Tribunal de Justiça, inclusive em casos envolvendo o setor de telecomunicações. Eu não era nascido nessa época, né, mas o meu querido sócio e mestre Carlos Bechara me contou, na época já um advogado experiente que tinha acabado de defender a sua dissertação de mestrado sobre justamente o provimento de acesso à internet. Ele, naquela ocasião, falou que foi lá com o Peroba no Superior Tribunal de Justiça, né, mostrar exatamente o que faziam os provedores de acesso à internet e os motivos pelos quais eles não poderiam ser tributados pelo ICMS. Havia também, naquela época, né, um dissídio entre as turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça, que, felizmente, né, foi resolvido pela sessão, ao meu ver, de forma correta, a partir de uma análise muito técnica e conceitual do que era o serviço de telecomunicação tributável pelo ICMS, entendendo que o provimento de acesso não se qualificava como aquilo, mas sim como um serviço de valor adicionado, portanto, não era um serviço de telecomunicação e, consequentemente, né, acabou resolvendo isso. Então, tenho esperança, né, que realmente esse possa ser também o desfecho dessa discussão. E eu gostaria aqui de encerrar neste último minuto que me falta, né, agradecendo aos senhores a atenção e, mais do que isso, né, vendo, e desculpem aqui as brincadeiras com o ChatGPT, né, mas como entusiasta das telecomunicações, eu não posso deixar de ressaltar o valor que tem a indústria de telecomunicação, que é a verdadeira indústria de base desse mundo digital que nós vivemos, né, e traz com ela, né, grandes desafios, ao mesmo tempo que traz soluções para nós, traz grandes desafios e problemas para o direito tributário. Mas, se me permitem os senhores, num painel de telecomunicações, falar isso, e eu que me considero um dinossauro analógico, embora goste muito do tema, né, me parece que esses problemas que a indústria de telecomunicação apresenta, e mesmo as soluções tecnológicas em geral, né, não vão ser resolvidos, né, com julgamentos virtuais, em que não há a participação dos advogados, não serão resolvidos também com bots que compilam jurisprudência e reproduzem como se isso fosse julgamento de casos. Me parece que as soluções para os problemas do direito tributário estão naqueles milenares, né, conceitos e estudos que nós há anos, que os juristas há anos vêm desenvolvendo, que, como o próprio doutor André invocou aqui, em relação ao estudo da linguagem, em relação à teoria da argumentação, à teoria dos direitos fundamentais, essas sim me parecem as ferramentas tecnológicas adequadas de nós, do direito, para resolvermos esses problemas que se apresentam. Porque, e aqui encerro citando o grande Milor Fernandes, um pensador, né, o guru do Meyer e talvez um mais divertidos e irreverentes intelectuais que o Brasil já teve, né, parafraseando Milor Fernandes, eu digo que direito é argumentação, o resto é armazém de secos e molhados. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Muito obrigado, João. Bem, primeiro, obrigado pelo cumprimento do tempo também, né? Foi preciso. Muito embora durante a palestra eu tenha ficado com uma certa preocupação, o João tem uma velocidade de resposta impressionante. Qualquer coisa que eu quero debater, o João é sempre uma das minhas primeiras escolhas, e agora eu entendo por que ele vai lá, consulta no chat GPT e retorna, né? Então acaba sendo muito rápido. Não, eu lembro da época de professor, que você, já começando aí a fazer as avaliações dos trabalhos, você vai sempre no Google para ver se não tem alguma coisa copiada e colada, né? Desde do início aí dos trabalhos, a gente faz essa visão para ver se não tem alguém ali fazendo um cut and paste para poder responder algumas coisas, se aproveitando das palavras dos mestres, né, do passado, André Oliveira e outros, com experimentação maior. Bem, vamos passar para a palestra da doutora Cristiane. Tá, também, infelizmente, não pôde estar conosco presencialmente, já fica devendo para o próximo ano, mas vai nos brindar com uma palestra online. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Gustavo. É difícil falar depois desses nossos grandes expositores aí, grandes nomes na nossa área aqui de telecom. Infelizmente, não consegui comparecer pessoalmente, mas tentarei no ano que vem, se for convidada novamente. Bom, vamos ao tema aqui diretamente. Eu vou compartilhar a apresentação. Vocês conseguem ver minha apresentação, Gustavo? Ainda não, Cris. Não? Agora sim. Tá ótimo. Acho que no modo de apresentação fica melhor. Estou tentando aqui. O Zoom não é a minha plataforma do dia a dia, eu me perco um pouquinho aqui. Está perfeito agora, Bom, eu vou falar sobre as taxas setoriais e o princípio da equivalência. Bom, como vários setores são regulados, nós temos vários setores regulados aqui no Brasil, né? Dentre eles, nós temos o setor de telecom, né, que estamos aqui falando, energia, setor hídrico, elétrico, e esses vários setores são regulados, têm atividade regulada, e para que o Estado exerça esse poder de fiscalização, eles cobram dos setores uma taxa de fiscalização, e essas taxas elas servem para o custo, para cobrir o custo dessa fiscalização, né? Então, a taxa tem que respeitar aí vários princípios constitucionais, né? E se não respeita, nós temos aí alguma razão aí para discutir essas taxas e entender aí sobre a sua inconstitucionalidade, se é uma inconstitucionalidade ou não. Diversas taxas do setor, de diversos setores, eu quero dizer, elas já foram apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal, e em muitas delas foi verificado que ela supera em muito o custo da atuação estatal. Então, o objeto da taxa é a remuneração da atividade estatal do Poder de Polícia, e em inúmeras delas a gente verifica que isso não é observado. Então, eu trouxe aqui alguns julgados do Supremo, onde se verifica essa desproporção, tá? Então, tem um julgado mais antigo, que o relator era o ministro Celso de Mello, onde ele apreciou ali uma taxa de Minas, do DPVAT, e foi verificada uma desproporção ali
grande entre o montante arrecadado e a despesa pública. Então, esses são os julgados aí mais antigos que a gente tem sobre o tema, bastante interessante. Também, uma taxa do setor hídrico foi apreciada aqui pelo Supremo, que é a taxa de fiscalização dos recursos hídricos. Nessa taxa também foi observado a falta da proporção entre o custo da atividade estatal e o valor cobrado da taxa. Ela foi, o valor da arrecadação superou em 9 vezes o valor da taxa. O valor, eu quero dizer, do custo da atividade estatal. Uma outra taxa foi a taxa de fiscalização de extração de petróleo, que foi julgada na ADI 5480, que ela também foi considerada desproporcional ao custo efetivo. Essa taxa, ela tinha um custo 7 vezes maior do que a despesa necessária do Estado para fiscalizar aí a atividade de extração de petróleo. E uma outra taxa aqui do Rio de Janeiro, apreciada pela DI 5489, uma taxa de fiscalização de energia no estado do Rio de Janeiro, também teve uma estimativa de arrecadação de 300 milhões, ela seria mais do que o dobro do orçamento do órgão fiscalizatório. Quer dizer, todas essas taxas aqui, numa grande desproporcionalidade com relação à atuação do Estado. Por fim, um outro exemplo aqui, esses julgados são um pouquinho mais recentes, tá? Foi a DI 5374, que também é uma taxa de fiscalização de recursos hídricos, e aqui foi a questão da base de cálculo, ela estava em desacordo com o princípio constitucional da capacidade contributiva, quase 1 bilhão superior às despesas orçamentárias. Bom, falando agora especificamente do setor de telecom, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Fistel, tá? O Fistel é um fundo de fiscalização das telecomunicações. Então, esse fundo, ele foi criado em 1966, posteriormente, assim, várias taxas financiam esse fundo, tá? Ele tem várias fontes de financiamento. Então, de acordo ali com a legislação, são 11 fontes de financiamento. Só que o financiamento mais relevante, ele é feito pela TFI e TFF, que é a taxa de fiscalização de instalação e a taxa de fiscalização de funcionamento. Bom, como são calculadas essas taxas, tá? A TFI, ela é devida no momento da emissão de cada licença. Então, as operadoras pagam R$ 26,83 a cada nova estação instalada de telecomunicação. Então, assim, cada novo chip de telefonia é considerado aí uma estação, quando ele é habilitado, as operadoras têm que pagar esses R$ 26,83. Por sua vez, a taxa de fiscalização de funcionamento, ela é devida anualmente. Essa taxa, ela é calculada sobre os telefones ativos existentes até 31 de dezembro do ano anterior, e o valor da TFF, ele é de 33% do valor fixado para a TFI. Então, o valor é de R$ 8,85 para cada estação. Aí a gente pensa no tamanho enorme, né, de terminais que nós temos no Brasil. Então, não vi no chat GPT, mas no Google mesmo, estamos mais ou menos com 250 milhões de smartphones no país. Então, isso calculado pelos 250 milhões, a gente chega a alguns bilhões anuais da taxa de fiscalização e funcionamento. Então, os números do Fistel, eles são, assim, impressionantes. Nós temos uma arrecadação do Fistel dos anos de 2014 a 2022 no valor de 13
1,9 bilhões de reais. Tá? Então, assim, até falei os valores das outras taxas, de algumas que tinha, que já foram julgadas, né, inconstitucionais pelo Supremo, pela falta de respeito ao princípio da equivalência, com números bem menores. A gente pega aquela última do Rio de Janeiro, que eram 13 milhões, e aqui nós temos uma arrecadação, 300, desculpa. Aqui nós temos uma arrecadação do Fistel de quase 14 bilhões, para despesas da Anatel de 128 milhões de reais neste período, de 14 a 22. Então, há uma proporção de menos de 1% entre o valor arrecadado e o valor gasto pela Anatel para fiscalização dessas atividades, né? Então, assim, tem várias outras razões aqui de inconstitucionalidade que você pode arguir aqui sobre essas taxas, mas acho que o ponto aqui é o número arrecadado, o valor arrecadado e as despesas tidas pela Anatel, né? Então, esses números, eles saíram do site da Anatel. Então, a gente fez o cálculo nesse período aqui, eu fiz o cálculo nesse período de 14 a 22. O que acontece? Só uma pequena observação. Esse valor super díspare que a gente tem entre a receita e a despesa, ainda foi considerado aqui uma redução na receita nesses últimos anos, mas ainda assim a sua equivalência é muito grande entre o valor arrecadado e o valor gasto. Essa diminuição da receita da Anatel, ela ocorreu a partir de 20, houve uma queda na arrecadação em razão de uma liminar deferida para a suspensão da cobrança da TFF, tá? Mas mesmo assim, em relação a esse período aqui, mesmo com esse período, essa queda na arrecadação, ela não atrapalhou em nada a Anatel, a fiscalização, né, por conta de ser um número enormemente maior. Então, o Supremo ainda não apreciou essa taxa do Fistel, a inconstitucionalidade dela, né, por essa razão de equivalência, essa desproporção, mas eu imagino que, comparando-se com os demais julgados das demais taxas aqui, deva ser declarado a desproporção dela, porque, assim, é muito gritante. Então, tem outras fontes, tá, se alguém quiser estudar isso, além da Anatel, tem outras fontes, tem relatório de TCU, tem várias fontes aqui que você consegue ver essa desproporção. Então, eu acho que era isso. Eu queria só dar uma pequena visão aí desse número chocante. Estava conversando com o que você vai falar no Congresso, mamãe? Vou falar dessa disparidade. As minhas filhas, nossa, como assim? É tão grande, para onde vai esse dinheiro? Né? Então, assim, para qualquer um, é muito claro para que a gente veja essa desproporção aqui na cobrança, enfim. Então, um setor extremamente onerado, né? O setor de telecom, como o Gustavo aí lembrou numa das falas dele, a gente já teve o nosso serviço declarado essencial pelo Supremo, junto com o serviço de energia elétrica. Então, um serviço essencial ser tributado dessa forma, né, é muito pesado para a gente conseguir ter um Brasil mais conectado, serviços mais baratos, uma eficiência. Então, é uma reflexão aí que fica. Acho que é isso, Gustavo e caros colegas. Muito obrigada aí por me ouvirem, me desculpem por não poder estar presente, gostaria muito. Muito obrigada. Muito obrigado, Cristiane. Realmente, a instituição dessas taxas, o que ela nos ofende, efetivamente, é pela falta de
proporcionalidade em relação ao propósito que elas apresentam. E uma coisa que é importante, de novo, a gente acaba tentando não focar em reforma tributária, mas é impossível não tangenciar. Essas contribuições, essas taxas, elas estão absolutamente sendo desconsideradas em todos os cálculos quando nós falamos do IBS e da CBS. Então, essa é uma grande preocupação do setor, porque quando se faz o cálculo, que já é por si só dificílimo de fazer, de qual será o impacto para o setor com seja lá a alíquota que vem, 25, 27, né? Vamos aguardar ainda os próximos capítulos e uma tentativa de razoabilidade do Senado. A gente não está nunca tendo condições de debater a inclusão desse ônus na base do IBS. Isso é perigosíssimo, porque ele equivale, e obviamente isso é um cálculo do setor, um cálculo bastante global, mas ele equivale a algo de mais 3% no total da tributação final. Então, é como se qualquer alíquota que for instituída para o IBS, sem considerar isso aqui, a gente está falando de 3% a mais. Hoje, o setor tem estudos que providenciamos para poder fazer todos os debates com os congressistas envolvidos, com todo mundo, para ver qual seria esse impacto da reforma tributária. Hoje, a gente não tem, mesmo com as alíquotas absurdas que estão sendo cogitadas, por incrível que pareça, e acho que isso já demonstra a inconformidade do que a gente tem para um setor estruturante da tributação atual, a gente não terá a previsão de um acréscimo de tributação. O que é uma conclusão paradoxal. Não sei se eu fico feliz ou triste, porque não é algo que me onere daqui para frente, ou quando vier a finalização de todas as regras, efetivamente, do que será esse futuro da reforma, mas, nitidamente, um setor hoje com altíssimo sobrepeso de tributação. Então, a gente não tem essa onerosidade, mas mantém uma incorreção para um setor que estrutura toda a economia daqui para frente, cada vez mais digital, cada vez mais necessária. Catão, sua vez. Vou falar em 3 minutos. Cadê o meu time? Morro de medo do Catão. Oi? Vai morrer de medo mesmo. O conteúdo é enorme, então é difícil. Eu ia ficar imune, né, imune constitucionalmente de comentários futebolísticos, mas você começou dessa vez, então vai aguentar. Passa a próxima. Pode passar o... Bem, antes de mais nada, agradecer a todos vocês. Aqui uma opção de amigo. A gente já se conhece há muito tempo, né? Uns mais, uns menos, porque uns são mais novos, são mais velhos. E agradecer a organização do evento, André Oliveira, né? Figurando André Oliveira aqui. Realmente acho que o congresso está muito legal. Depois eu faço uma efeméride em relação a IFA-Latam no próximo ano. Mas agradecer Gustavo, agradecer Fernanda, agradecer João, agradecer Cris e André. As apresentações foram super boas, concisas, né, João? E concisas ao mesmo tempo. Acho que a gente tem um panorama de tudo que acontece no setor. Você fala por último, não adianta, você quer fazer um comentário, Gustavo, e eu quero... Sim, a gente vai fazer debate, né? Mas eu queria falar 2 coisas que são importantes, que eu acho que eu vi dessas apresentações. A primeira, o que o João falou no final. Esse é um setor, não quero falar, assim, quero puxar o saco de operador, embora a minha vida profissional tenha se modificado profundamente no momento que eu fui trabalhar na Embratel. O Rodrigo trabalhou comigo. Telecomunicação é um negócio sensacional. A gente fala de telecomunicação, você aprende tributação internacional quando você vai para uma empresa de telecomunicação. E aí, dentro do que o João falou, a gente fala muito de tecnologia, mas a base de tecnologia está em telecomunicação. Foram esses caras, e outros caras, estou falando essas grandes operadoras, AT&T, que revolucionaram o mundo de tecnologia.
e continuam fazendo. Outro dia eu estava falando com uma empresa brasileira, bacana, posso falar o nome, Bemob, que é a maior empresa, uma das maiores empresas de tecnologia. Eu falo com os caras, cara, cada coisa sensacional. Microfinanciamento para telecomunicação, os caras fazem SVA para vocês, tal. Então, assim, é muito bom que a gente faça, às vezes, uma reflexão, porque, e aí eu quero pegar uma base, quer dizer, fazer um vínculo, eu não gosto de expressão pegar gancho, acho horrível, mas, assim, fazer um vínculo com o que a Cris falou ontem. É um setor pouco entendido no Brasil. Os números da Cris é piada. Assim, 100 bilhões é 4 CPMFs. E aí, também, para a gente pensar o seguinte, né? Uma retórica nesse Congresso, que divide aí 2 grupos em relação à reforma, é se a gente deve fazer reforma ou não deve fazer reforma e dá para adaptar o sistema. Aí, quando você vê esse troço do Fistel, é uma coisa do outro mundo. Aí você chega e fala assim, realmente não há modificação no sistema que vai funcionar, porque a gênese da compreensão está errada. Gustavo, o que você está falando com relação ao Fistel, o FUSH e todas as contribuições, né, tem um pleito de vocês para tentar jogar no IBS, mas, cara, realmente é o seguinte, ninguém fala nisso. Né? E porque ninguém entende o que é o reflexo disso. Quando você pensa no FUSH, né, o FUSH, na verdade, a legislação diz que não pode passar. Mas, cara, assim, o setor não é tributado. As pessoas, não, telecomunicação é o maior do mundo. Você lembra, Rodrigo, quando tinha aqueles cálculos, que você juntava aquela sainte, não sei, é 50%. E seguinte, e se for isso, não tem condição. A mesma questão que existe petróleo. Olha só, uma questão de oportunidade. O Brasil é um país maravilhoso, porque fatura, tem muita gente, é uma população grande, mas, cara, chega um momento que o cara vai embora. Né? O cara vai investir na China, o cara vai fazer parceria lá com a China Mobile. E, nesse caso do FUSH Fistel, né, é uma coisa de louco, porque é o seguinte, a inspiração de todos os países, a obrigação de todos os países, né, porque você tem um conceito de universalidade que não acabou com o fim das concessões. A obrigação, isso surgiu por conta de você ter uma agência. E você tem, quer dizer, surgiu em função de uma ideia internacional de universalização, cujo principal exemplo é o USF, Universal Service Fund. Você sabe o que tem no USF? E tem discussão se você não faz isso? O órgão é obrigado a gastar todo o dinheiro. Se você não zerar no final do ano o USF, na verdade é o seguinte, a FCC tem uma obrigação de fazer alguma coisa e, se for o caso, devolver. Então, assim, já discutindo, assim, não sou contra a reforma, a gente está discutindo questões assim, muito, desculpa, etéreas, né, com todo o respeito ao Eurico, jantei com o Eurico semana passada, respeito, os caras estão fazendo um trabalho legal, mas assim, a gente tem que pensar se a gente vai passar por uma fase sem limpar de trás. Está muito sujo de trás, em todos os segmentos, e, por exemplo, em matéria de contribuição e intervenção, né, está muito ruim. E Gustavo falou uma coisa assim, tomar cuidado, porque é o seguinte, isso vai ilimitado. E a gente sabe como é que é o processo legislativo. O processo legislativo, que a gente viu, vai na cabeça de um cara, solta, por que tem para aumentar aí? Aumenta lá o FUSH Fistel. Pô, quem tá pagando esse treco é o cara de baixa renda, bicho. É o cara que, na verdade, precisa ter internet lá na casa dele. Se não tiver internet, o filho não vai estudar direito, entendeu? O filho vai ter uma péssima educação. A gente tem que integrar, a Cris terminou. Olha só, a gente precisa realmente ter essa perspectiva de que telecomunicação é uma questão de educação, para solidarizar, para fazer com que o país fique melhor. E aí você não dá para você pensar em ter expansão de internet com 50%. Né? Fica caro, fica caro. Dito isso, vou passar para a exposição. Pode passar o próximo slide? Uma outra questão, só para... Essa apresentação é sobre algo realmente tecnológico. Né? Embora seja antigo, tributação de cabo satélite, isso é muito importante porque houve uma evolução em relação a tudo isso. Né? As primeiras colocações de cabo, né, e de satélites lá atrás eram assim, algo assim, era um cabo um troço desse tamanho. Você vai hoje no lançamento de cabo, né? Eu fui há pouco tempo no Cabo Monet, né? Você vê assim, tinha uma fibrinha desse tamanho aqui que se comunica com milhões ou bilhões de pessoas. E mais uma vez tudo isso passando por
por uma questão central, que é a questão tributária. E por que a questão tributária? Porque é um segmento onde muitas das operações, ou quase todas as operações, em algum momento tangenciam a matéria tributária. 95% do tráfego mundial de telecomunicações passa por cabos submarinos e, ou, depois, quase os 100% passam por satélite. Qual é a fusão? Qual é a fusão dessa temática, né? Por que falar de cabo satélite e IRU, que eu vou falar um pouquinho o que é? Qual é essa fusão? Porque os modelos jurídicos e as consequências tributárias são muito similares, né? Então, primeiro a gente vai para cada cabo submarino. Também a gente vai ver um pouco. Cabo submarino, você tem vários modelos de construção de cabo submarino, da implementação de infraestrutura de cabos submarinos, e muitas delas têm uma coisa que é bacana, que aproxima o setor, a exemplo, o setor de petróleo, que são os consórcios. Grande parte dessas infraestruturas são feitas por empresas de telecomunicação, são feitas também por empresas de infraestrutura. Hoje, uma das grandes detentoras de telecomunicação é o Google, sem mencionar a empresa, e também você tem outras empresas do setor. Então, o cabo submarino, você tem isso. E qual é a peculiaridade que une cabos e satélites, além da questão da estrutura contratual? A gente tem uma parte dos ativos, né, relevante não, muito maior, que não está dentro de uma jurisdição. Então, você já tem um problema sério. Se você não tem jurisdição, você não tem autoridade para tributar. E quando você não tem autoridade para tributar, o que acontece? Tax competition. Está todo mundo de olho em pegar aquela arrecadação e você, naturalmente, você passa a ter um conflito de competência nacional. Satélite também, como eu disse antes, um satélite pode operar e iluminar um país sem estar no espaço orbital desse país. Uma questão também importante desse setor, é um setor que, pelo menos, tem uma proteção em relação à questão dos conceitos determinados e interdeterminados, que é a existência de uma agência reguladora. A gente não pode se valer de conceitos absolutamente determinados em telecomunicação, e isso é importante que o legislador tributário entenda, que o julgador tributário entenda, porque a gente tem uma regulação. Na hora que eu falo de satélite, tem alguém dizendo o seguinte, olha, o satélite está aqui, ele é isso, ele está em órbita, e é importante a gente ter essa consideração do satélite. E, em relação a tudo isso, eu acho que um bom exemplo, que não é usual em satélite, embora IRU, que se chama Indefeasible Right of Use, seja muito utilizado, quer dizer, seja majoritariamente utilizado para cabos submarinos, ele também pode ser utilizado para os segmentos. O IRU, por exemplo, é uma questão interessantíssima, e por isso que telecomunicação é interessante. Sem querer ser aqui, passar muito uma impressão de erudito, o que é IRU? Só para aqueles que talvez não trabalhem, IRU é uma coisa chamada Indefeasible Right of Use. O que é isso? O direito anglo-saxônico, o direito do common law, ele não existe o que a gente chama de direitos reais. E então se criou uma figura que foi endereçada para o segmento de cabos submarinos há muitos anos atrás, que chama Indefeasible Right of Use. O que é Indefeasible Right of Use? É eu conceder ou ter um direito sobre um bem, que hoje em dia é uma fibra, que não necessariamente está identificável para aquela empresa. Então, num cabo submarino, você vai ter, por exemplo, 300 empresas que têm uma propriedade sobre aquela parte do cabo. E a gente vai ver um pouquinho, no caso que eu vou dar ali, as complexidades e os problemas que decorrem daí. Então, a gente tem aspectos contábeis, aspectos jurídicos e, obviamente, aspectos tributários, em função de serem operações complexas e sempre com essa peculiaridade de ser internacional. Vou fazer uma brincadeirinha, quando o negócio de IRU eu mencionei rapidamente, telecomunicação é muita tecnologia, né? E agora eu vou brincar um pouco com o Gustavo, né? Tecnologia é maravilhoso, né? Mas tem umas coisas de tecnologia que às vezes não são tão boas. Por exemplo, né? A gente tem o 5G, lá na Espanha, por exemplo, tem o 6G, e aí isso, às vezes, depende, né? Se você contratou 5G, 6G. E quando a gente vai ver futebol, isso tem um problema. Dependendo da sua tecnologia, a sua imagem chega mais rápido ou menos rápido. Só que é o seguinte, até não tem problema nenhum, vou ficar com inveja do vizinho. O problema é que tem um clube de futebol que tem muito torcedor, né? E aí
tem sempre torcedores, especialmente no Rio de Janeiro, que formam uma massa maior. Eu estou vendo televisão louco para que não aconteça aquela coisa desastrosa que é um gol contra o Fluminense. Né? E o que acontece? Às vezes tem um cara que tem um 5G melhor que o meu, vai mais rápido, e eu sei do gol do Flamengo antes do gol do Fluminense. Isso, para mim, é um absurdo. As operadoras não conseguem resolver esse problema de delay. Tinha que ser isonômico, todo mundo vê o golzinho na mesma hora. Aí o negócio é tão ruim que outro dia eu estava com meu filho, vendo um Fla-Flu que não foi o 4-1, que foi a eliminação na Copa do Brasil. Estou em Madrid, pô, aqui beleza, estou tranquilíssimo. Aqui não vai ter um miserável que vai gritar. É brincadeira. Eu estou lá vendo Fla-Flu, né, com meu filho. Aí meu filho conectou o troço, botou, ao invés de botar no cabo, botou como é que é, no Wi-Fi. Pô, eu estou lá, né, pô, gol! Pô, tinha um desgraçado, um flamenguista, no prédio do meu lado. Não é possível. Aquilo deve ser um torcedor com o Real Madrid lá. O cara vai torcer pro Flamengo, bicho. Vai ter gosto assim ruim nesse troço. Então, a tecnologia ela é muito importante, traz coisas boas e traz coisas também ruins, nesse caso, muito ruins. Se bem que se fosse no 4-1, eu dava um berro também. No próximo jogo do Fluminense, eu vou dar um berro para esse desgraçado. Passa para o próximo slide, por favor. Tem, depois. Ó, fui tranquilo. Fui. Próximo slide, por favor. Bem, aí foi só para ficar um pouco de case law, né? Eu vou também fazer uma referência aqui às minhas anotações, né? Esse é um caso típico aí de uma estruturação de um cabo submarino. Né? Eu não vou dar um caso porque não dá tempo para dar caso de... Está acabando meu tempo. Não dá tempo para dar caso de satélite, né? Mas a gente tem também essa questão, você vai ter naturezas jurídicas em função de alguns aspectos que são comuns, como, por exemplo, deter a propriedade. Tem um caso curioso, não vou ficar fazendo remissão a muitos casos, mas tem um caso curioso, para a gente falar da Suprema Corte americana, tem um caso curioso recente da Suprema Corte peruana, né? Que tem essa discussão que a gente tem no Brasil, que teve o presidente do STJ, para saber se o provimento de capacidade satelital ele pode ser gravado no país por um tributo local, que é um IVA ou um ICMS, e a gente tem jurisprudências várias. E essa, recentemente, toca no tema central, tanto de satélite quanto de cabo submarino, que é deter a propriedade. Esse caso, curiosamente, fala que uma pessoa que usa o satélite como representante legal, ele detém diretamente a propriedade. Só que a propriedade está em outro país e acabou sendo uma decisão sobre algo muito questionável, que, logicamente, ninguém pode deter a propriedade do espaço, do céu, de Marte, de Júpiter, o que seja. Então, são coisas que se precisa de uma compreensão, mais uma vez, regulatória, para entender o que é, por exemplo, a ocupação de um espaço orbital. Esse é um modelo de IRO, tá? Tem um caso mais ou menos igual a esse aí, mas eu evitei colocar, eu resolvi colocar nomes que me são próximos, né? Então, quando você tem a construção de cabo submarino, você tem, geralmente, 2 ou 3 figuras. Uma figura é quem constrói o cabo, que são as empresas de infraestrutura. Eu botei OIM ali, que é Operação e Manutenção, Operation and Maintenance, e essas empresas constroem o cabo, e, como eu falei, no caso dos cabos, é muito comum você ter uma figura de consórcio. Não sempre tem consórcio, às vezes você tem uma contratação, mas você tem essa figura do que constrói o cabo. Esse cabo é feito para gerar um cabo, gerar uma rede de telecomunicação, da qual os tomadores desse CAPEX são as empresas de telecomunicação. Eu botei, primeiro, nesse caso, a Zaha OEM, o Zaha é meu sócio, porque o cabo era japonês, eu pensei no primeiro japonês que estava próximo, o Zaha é de origem japonesa, aí botei Zaha. Depois a Eiffel Telecom, porque a Eiffel Telecom, existe um precedente no Brasil, que é um precedente que foi para o STJ, pode-se falar, porque foi público, um precedente importante sobre o artigo 7º, que foi no caso da França, que também é importante, porque a França, hoje, a gente tem aquela proteção do artigo 7º por não ter um protocolo, por não ter um protocolo de equiparação de serviço técnico a royalties. E aí você tem, geralmente isso, uma grande empresa, né, que passa a comercializar IROs com operadoras locais.
Não necessariamente a operadora, pelo contrário, a operadora que contrata o IRO ou que toma o IRO, embora existam, logicamente, situações de swap, são operadores que podem ser locais de outros países. Nesse caso, eu fiz homenagem ao Gustavo Alves e botamos a Alves Mobile, que vai ser uma empresa dele, depois de deixar a TIM, ele vai constituir uma MVNO autorizada, vai ser o empresário, e eu já antecipei a Alves Mobile aqui para vocês. Então, você tem essa estrutura. O que acontece com isso? Em cada momento você tem uma discussão, do ponto de vista de direito local e de direito internacional. Então, quando uma empresa constrói uma infraestrutura de cabo submarino, você vai ter uma discussão sobre competência. Essa empresa, ao fazer isso, ao faturar, ela pode estar submetida a uma jurisdição? Sim ou não? Hoje em dia, a estrutura das construções de IRO, geralmente se coloca a empresa local para fazer a contratação de matéria-prima, de infraestrutura, para se evitar uma questão de configuração de estabelecimento permanente. Mas você vai ter uma discussão já nessa primeira ponta. A segunda ponta é que é mais complexa, bem complexa. Por quê? Primeiro vai depender do modelo contratual. Isso é importante a gente saber. Nós, brasileiros, temos uma tendência sempre a dizer, isso aqui é assim, IRO é isso. Não, IRO não é isso. Quer dizer, o fato de você, uma operadora, tomar um serviço ou tomar uma capacidade de telecomunicações não necessariamente vai significar que isso é telecomunicação, não necessariamente vai significar que isso é um aluguel, ou não necessariamente vai configurar que isso é um royalty. Vai depender, sim, do tipo de modelo contratual estabelecido. Quais discussões gerais que existem em IRO? Né? Primeiro, a gente tem uma peculiaridade quando a gente fala do IRO, Indivisible Right of Use. Você tem o que se chama de Dark Fiber ou Light Fiber, que é fibra apagada ou fibra acesa. Primeira discussão que você... Primeira do ponto de vista de importância, mas você tem uma discussão em relação se o que é telecomunicações. Se eu tenho uma fibra acesa, isso se configura com a prestação de serviço? Discussão mundial sobre isso. A princípio, sim. Se eu contrato algo que me transporta a telecomunicação de um ponto A para B, nesse caso, a priori, eu tenho uma prestação de serviço de telecomunicação. Reflexos. No Brasil, por exemplo, isso configuraria fato gerador do CMS. Do ponto de vista internacional, se isso é um serviço, logicamente, nós estamos diante de artigo 7º. Se o IRO, necessariamente, sempre, ele é um serviço de telecomunicação, sim ou não, também não é definido isso. Existem precedentes e existem interpretações distintas. As empresas de auditoria e consultorias, Big Four, por exemplo, elas têm uma posição muito firme em relação a isso. E aí, em relação a isso, em relação ao segundo ponto, que é a questão da configuração de um IRO como um ativo intangível, embora ativo intangível não seja natureza jurídica. A Verônica está aqui, trabalha comigo, que conhece muito mais a questão do IRO como um ativo intangível, não? Ela é também relevante, porque se eu tenho um ativo, logicamente, sendo intangível, mas sendo um ativo, eu vou caminho muito mais para a figura do lease. E aí, se eu tenho essa outra versão de IRO, que é a fibra apagada, mais ainda, porque a fibra apagada ela não pode ser considerada telecomunicações e passa para o entendimento de lease, porque, logicamente, o que eu estou contratando é aquele ativo indeterminável e, por isso, intangível, que não deixa de ser, à sua vez, um direito real e pode ser transportado para o direito brasileiro como um direito real, na medida em que existe essa figura do Indivisible Right of Use. Existem outras interpretações? Cabe também royalties. Cabe também royalties. Por quê? Porque em alguns tratados firmados por grandes países, entre os quais, por exemplo, o Tratado Brasil-Holanda, que foi importante para o segmento de petróleo, por exemplo, aqui no Brasil, porque com isso se conseguiu caracterizar que o afretamento era ou não era tributável, você tem tratados que equiparam os ativos a equipamentos, aqui a royalties. Então, você pode ter um tratamento de royalties. Ou seja, a gente vê o quanto isso é bacana do ponto de vista de direito local e direito internacional. Na figura do IRO, eu posso ter três naturezas jurídicas que vão se
enquadrar em tipos de rendimentos aplicáveis a tratados distintos, tá bom? Não vou falar mais nada não, agradeço a todo mundo, e aí depois a gente vai passar para a segunda rodada. Presidente, tem mais uma brincadeira de Flamengo no final, posso? Queria registrar o meu protesto. Eu tentei fazer a réplica, meu telefone estava desligado, obviamente, por alguém da comissão organizadora. Logo depois eu vi Bechara entrando, então eu vi que era um conluio tricolor. Mas, se eu fizer um paralelo entre as apresentações que aqui tivemos e pegar a lógica que foi citada na palestra do meu amigo André, com a proporcionalidade entre a arrecadação do Fistel e o gasto, a gente vai ver que, se existia um tricolor em Madrid, é óbvio que existiriam vários flamenguistas. É uma questão de lógica e de proporcionalidade em relação ao tamanho das torcidas, né? Não preciso falar nada além disso. Senhores... obrigado, Catão. Abro agora para fazermos eventuais perguntas da plateia. Deixar à disposição o time todo aqui. Ou sobre futebol, ou sobre telecom. Vocês podem ficar à vontade. Bem, na ausência de perguntas, mas que não me espanta, porque realmente estavam bastante elucidativos os painéis, eu agradeço novamente a presença de todos, agradeço a presença numa primeira palestra, num dia de comemorações que aconteceram antes. E, para não deixar... Eu prometi não falar de reforma tributária, mas eu queria fazer um pedido, que certamente aqui temos expoentes, pessoas que podem influenciar na questão da reforma tributária. Como representante do setor de telecomunicação, o que muito a gente comenta, eu acho que ele se resume a um pedido agora, principalmente ao Senado, mas que ele é extensível a todo mundo que está envolvido de alguma forma. Vejam a reforma tributária para o setor de telecom em relação ao futuro. Comparar a reforma tributária simplesmente com o que temos hoje é olhar para o passado. Nós precisamos de telecomunicação como algo que é fundamental, essencial para o futuro do país, para o desenvolvimento de todos os setores do país, da mesma forma que acontece com a energia. Eu ousaria dizer que ainda de uma forma um pouco mais relevante por conta de tantos negócios que estão cada vez mais se apoiando no mundo digital. Então, por favor, a quem puder apoiar, que pensem no futuro. A reforma tributária tem que ver telecom para o futuro e não em relação ao que tivemos, porque definitivamente não é adequado para a nossa realidade. Muito obrigado a todos.